Dos irmãos da nossa TV MDCar, na paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos, presbítero irmão Leandro, irmã Viviane, que estão neste trabalho maravilhoso da TV, da reportagem, ministrando os cultos, divulgando os cultos ao mundo afora. Assim como o Senhor disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8: Sede-me e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sede-me testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Estamos aqui, vamos pegar uma palhinha aqui com o cooperador irmão Leonardo, pregador desta noite, tentar falar também com o pastor Sidney e falar um pouquinho com eles. Foi um grande culto, Deus ministrou grandemente, bradou na vida de uma irmã aqui que há 2 anos estava pedindo para sair da obra de Deus. Você que tem um chamado que nos ouve esta noite. Isaías 43, versos 13. Eu sou o Senhor teu Deus. Uma pessoa ela pode escapar de um laço, ela pode escapar de um ninho, ela pode escapar, o passarinho sai do seu ninho, as pessoas fogem, um bandido pode escapar de uma cadeia, mas aquele a quem Deus escolheu não escapa das mãos do Senhor. Isaías 43, versículo 13. Leia este versículo, você que está em casa. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Agradecemos a todos que estão nos assistindo neste momento, os que vão assistir, que você possa ter sido tocado pela palavra de Deus, pela ministração, pelo Espírito Santo. Hoje, o culto, a palavra foi muito sobre o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Pastor, vem aqui dar uma palhinha. Ô Léo, você já espera aí para você dar uma palhinha. Estamos aqui com o nosso querido pastor Sidney, pastor aqui da sede onde nós estamos hoje, aqui de Rondon, Paraná. O campo aqui de Rondon, que pertence aqui a Guaporema, Bernardelli, Indianópolis, São Manuel do Paraná. E eu queria aqui falar com o pastor como é que foi este dia. Pastor, mais uma Viva Jovens. A presença de Deus foi maravilhosa. Usamos aqui também os irmãos da casa. Como é que foi hoje esse dia, pastor, para você? Meus queridos irmãos, eu estou realmente muito satisfeito, sou muito alegre, porque Jesus fez uma obra tão grande hoje, que nós nem imaginávamos que ia acontecer. E Deus fez uma obra tremenda, usou muito o cooperador irmão Leonardo, que veio lá de Maringá, mas é nosso aqui, né? É nosso também. Mas Deus fez uma obra tremenda, e principalmente na minha filha, né? Na minha filha Débora, Deus operou de uma forma especial na vida dela, e isso me deixa muito feliz e muito alegre. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos, eu estou muito feliz, muito obrigado, foi uma festa tremenda. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Aqui é já o Léo vai vir aqui falar conosco. Vem aqui, Léo. Essa igreja aqui, né, Léo? Meu irmão está aqui do meu lado. Foi a igreja onde desde pequenininho desde que a gente era nascido, talvez bebezinho, passávamos aqui na frente, até brincávamos com os crentes, né? A gente ouvia também os cultos aqui de casa, que a nossa casa dos nossos pais é aqui atrás, é muito próximo, e a gente ouvia os louvores, e até o pastor, quando a gente se converteu, ele falava, né, nossa, eu orei tanto por vocês passavam aqui, faziam artes, orou por nós. E Léo, eu te pergunto aqui neste momento, a palavra do Espírito Santo de Deus, a nossa vida foi toda, não tem como não ser do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você fale do seu coração, o que é estar pregando aqui nesse Aviva Jovens, e aonde Deus também foi levantando nosso ministério aqui essa noite. Glória a Deus. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é muita alegria nós estarmos aqui nesta noite, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Somos servos de Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo, e como bem meu irmão disse, certa feita nós éramos jovens, crianças correndo na frente dessa igreja, mas nós mal sabíamos que algo esperava nós aqui dentro. Ministério da parte de Deus, mas isso foi através do Espírito Santo. Eu vejo que nesse Aviva Jovem, irmão Eduardo, meu irmão de sangue, o Aviva Jovem ele é tão importante para esses jovens, porque a juventude, se ela não for revestida, selada e penhorada pelo Espírito Santo de Deus, o que será da nossa juventude daqui a anos? Então nós temos que carregar o Espírito Santo de Deus, testificando o nosso espírito com o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo disse em Gálatas, que o nosso espírito esteja sempre testificando com o dele, porque o mundo aí fora reserva coisas que parecem boas ao coração do homem, boas ao coração dos jovens aí fora, mas o que aguarda o jovem de verdade, aquele homem, aquela mulher que quer ser cheio do Espírito Santo, que ainda não encontrou o seu verdadeiro significado da vida, é porque ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo.
mas o Senhor Jesus está às portas. Ele está às portas à espera daquele que o busca, daquele que o guarda, daquele que está à procura de um revestimento, daquele que está à procura de um saciamento para a sua alma, que o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo sacia a alma do ser humano, porque o Espírito Santo, ele é o único capaz de saciar a alma do homem ao Criador. Quando a alma do homem está ligada ao Criador, ele tem um propósito na vida. Quando a alma do homem não está ligada ao Criador, ele não tem propósito na vida. E eu também, Léo, costumo pensar que hoje o jovem, até é uma viva, né? É uma viva jovem. E o jovem hoje, como ele está fora das portas, quando ele está fora das portas da igreja, o mundo tem tantas coisas a oferecer para ele, que se ele fica às vezes 1 semana, 2 semanas sem vir ao culto, sem ler a palavra de Deus, sem adorar ao Senhor, ele acaba ficando com o pé demais no mundo, ele não volta. Porque hoje o mundo tem tudo, tem todas as coisas que são agradáveis à carne humana, mas não agradáveis a Deus. Não agradáveis a Deus, muito bem colocado. E o mundo pode reservar tudo para as almas perdidas aí fora. Ele só não reserva a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está reservada somente àqueles que foram aceitos, que aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e esperam a volta de Cristo até o fim. Aleluia. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe. Estamos aqui também com o diácono irmão Adonai, líder da Alma de Car aqui da região, que pertence ali ao campo que eu comentei no início, né? E eu queria trazer ele aqui neste momento para dar uma palavrinha conosco. Mais uma viva, Adonai, mais um tempo juntos. Parece que foi ontem que eu comecei a vir nessa igreja, e no primeiro dia que eu vim na igreja, ou no segundo, você me viu, você entregou um papelzinho ali de Marcos dizendo, e eu quero dizer aqui também aos irmãos, que foi muito importante ao estarmos, o Adonai fazer essa parte, do líder, de querer se importar, de buscar o jovem. Então, Adonai, eu também te digo isso hoje, aqui esta noite, o quão foi importante você na minha vida, porque você orquestrando, você me levando para perto do Senhor, porque daí eu comecei a ter vontade de pregar, comecei a estar mais firme na igreja, coloquei os pés aqui em Rondon. Deus falou muito através de você na minha vida. Eu quero que você dê uma palavrinha aqui, Adonai, a liderança, mais uma Viva Jovens, como é que foi para você aqui essa noite? Comentasse o que vem do seu coração. A paz do Senhor a todos, né? Mais uma Viva Jovem. E alguns meses, eu até citei no final do culto, a gente fez uma consagração, onde durante essa palestra, a mensagem que eu preguei para os jovens era viver, né, fora do automático, e foi o que a gente aconteceu hoje, né, o natural. Eu não preparei o culto, falei, vai ser ali, depois conforme o Espírito Santo tocar, e a gente viu o testemunho da Débora, porque a hora que ele tocou no meu coração, olha, ela para cantar, Deus também sabia como ela estava, com os irmãos, tudo, e a igreja em espírito, a juventude em espírito, né? Hoje o apelo foi algo assim diferente que a gente viu, e o Senhor se fez mais uma vez presente no nosso meio. Falando sobre o trabalho que a gente realiza aqui, eu costumo ficar na porta, né? E todo visitante que chega, eu passo o meu contato, né? Entrego uma mensagem de Marcos, um panfleto de Marcos para a pessoa. Isso eu acabo tendo um contato com ela, né? Fora da igreja, em outro momento, às vezes aqui no culto, durante o culto a pessoa não se abre. E é uma estratégia que Deus, né, deu para nós, e conseguimos aí abordar muitas pessoas, ser um ponto de comunicação, e essas pessoas acabam voltando na igreja por causa disso. No caso foi seu caso, e outros frutos que a gente tem na igreja também, e a gente consegue compreender a necessidade da pessoa, né? Socorre ela numa área social, numa área espiritual, e algumas estratégias que o Senhor vai nos dando no decorrer dos anos aí, já vai fazer setembro, agora faz 10 anos que a gente se converteu, e principalmente para ficar próximo dos jovens, né? E o Senhor tem nos dado graça nesse trabalho, e vamos firme aí, que eu tenho certeza que a Alma de Car está entrando em outro patamar espiritual. Glória a Deus. E Deus está no controle de tudo. Deus abençoe, Adonai. E eu tô contando para todo mundo, você que nos ouve aqui essa noite, eu tô contando para todo mundo esse sonho que eu tenho aqui nessa cidade, Adonai. Porque essa cidade aqui é do Senhor Jesus. De nós fazermos um grande dia, ou 2 dias, que seja num ginásio de esportes, que seja numa praça pública, numa concha acústica, uma noite de adoração a Deus com louvores e pregação. Um dia, e o nome desse tema Deus já me deu, que se chama Bala Rondon.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que é um propósito evangélico, não só convidando a Assembleia de Deus, mas convidando todas as igrejas evangélicas da região para estarem conosco, mas principalmente buscando a salvação de almas, porque Deus veio salvar, Deus veio buscar o que havia se perdido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, Adonai, muito obrigado. Eu agradeço, aqui vou encerrando aqui esta noite. Agradeço a todos que vieram, agradeço que estão nos ouvindo, que Deus te abençoe, que de alguma forma essas palavras possam ter chegado a você, nosso telespectador, que está nos ouvindo aqui esta noite. Obrigado, irmão Leandro e irmã Viviane, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Amém.